Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao 22º melhor canal sobre a língua portuguesa no YouTube. Hoje, lamento muito, mas não tenho um assunto para este vídeo. É verdade, não tenho um assunto porque tenho vários assuntos. Que abundância fantástica. Para tornar as coisas mais fáceis de acompanhar, vou dividir este vídeo em secções. A primeira secção chama-se Promoção Descarada e, nela, vou falar mais uma vez sobre o meu curso. Se viram outros vídeos meus recentes, já devem saber muita coisa sobre o curso. Sabem que se foca na explicação de uma forma simples e acessível das regras da língua portuguesa que são necessárias para falar em português e para perceber as coisas que outras pessoas dizem em português. E também sabem que tem muitos exemplos áudio e materiais para praticar. Este curso está dividido em 2 níveis, principiante e intermédio. O curso principiante está completo e o curso intermédio é um work in progress, como se diz em inglês. Mas a primeira unidade já está disponível. E, a partir de agora, a segunda unidade também já está disponível. Want to learn Portuguese or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight-to-the-point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. A segunda secção deste vídeo chama-se Coisas que aconteceram recentemente em Portugal. A coisa mais relevante que aconteceu em Portugal nos últimos tempos foi o apagão. No dia 28 de abril, por volta das 11h30 da manhã, faltou a luz na maior parte de Portugal e de Espanha. Primeiro, os portugueses ainda tinham acesso à internet e podiam fazer chamadas telefónicas, mas com o passar das horas, a falta de eletricidade começou a afetar as empresas de comunicações e passou a ser impossível telefonar a alguém, enviar mensagens ou e-mails e ler as notícias para tentar perceber o que estava a acontecer. Em algumas partes de Portugal também faltou a água porque o sistema de abastecimento de água usa bombas elétricas. Para mim foi um dia estranho, mas não totalmente mau. Claro que não pude trabalhar, mas aproveitei para ler muito e para passear. Para outras pessoas foi muito pior, claro. Especialmente para pessoas doentes que dependem de aparelhos elétricos. Porque estamos em 2025, era inevitável que as pessoas começassem a espalhar teorias da conspiração e histórias absurdas online, e muitos acreditaram, por exemplo, que a falta de eletricidade duraria vários dias ou que tinha sido um ciberataque. Muita gente entrou em pânico, correu para os supermercados e comprou demasiadas coisas de que não precisava realmente, especialmente água engarrafada. Quando estou a gravar este vídeo, ainda não se sabe o que causou o apagão. Fala-se na incapacidade da rede elétrica para integrar a energia produzida por fontes renováveis. A única coisa que se sabe quase desde o início é que o problema começou em Espanha. As autoridades portuguesas agradecem. É muito mais confortável dizer que a culpa foi dos vizinhos. Outra coisa que aconteceu em Portugal recentemente foi o anúncio pelo governo de que vai começar a informar 4.574 cidadãos estrangeiros de que têm 20 dias para sair do país porque estão ilegais. Parece um anúncio um pouco estranho, nem sequer é muita gente, e muitos acusam o governo de fazer isto para tentar roubar votos à extrema-direita. E talvez seja verdade. As eleições estão próximas e o PSD, o partido do governo, continua muito próximo do PS nas sondagens. Roubar votos ao partido que mais fala sobre imigração ilegal, o Chega, pode ser uma boa manobra para ficarem mais próximos de uma maioria absoluta. E passamos já para mais uma secção. Esta secção chama-se Um Sítio Qualquer em Portugal. Escolho um sítio qualquer em Portugal e falo-vos sobre ele. Pode ser porque acho o sítio interessante, porque merece uma visita ou por outro motivo qualquer.
Claro que isto não significa que devam ir para lá, comprar as casas todas e inflacionar os preços da habitação, está bem? Estou a brincar, claro. Ou será que estou mesmo? Nunca saberemos. O sítio de que vos quero falar hoje é Almada. É possível que muitos de vocês conheçam Almada. É a cidade que fica à frente de Lisboa, do outro lado do Rio Tejo. Esta proximidade com Lisboa quer dizer que Almada é uma cidade importante há muitos séculos. Em tempos menos pacíficos, tinha importância estratégica porque permitia defender a capital de ataques vindos do sul. E também era o ponto de acesso ao Alentejo e a todo o sul de Portugal, especialmente antes da construção da Ponte 25 de Abril. De acordo com a Wikipédia, Almada tinha 88.202 habitantes em 2021. É uma cidade muito cosmopolita, habitada por pessoas que vieram de Portugal inteiro para encontrarem trabalho em Lisboa e também por muitas pessoas de outros países. É um bom sítio para ter vistas magníficas de Lisboa e para visitar o Cristo Rei, uma cópia mais pequena do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, construída para agradecer que Portugal não tenha participado na Segunda Guerra Mundial. Outra secção deste vídeo chama-se Portugueses que vale a pena conhecer. O português de hoje é Nikias Skapinakis. Não me enganei. Nikias Skapinakis foi um pintor português de família grega que nasceu em 1931 e morreu em 2020. Estas imagens são de alguns dos seus quadros. Espero que gostem. Para terminar o vídeo, só falta a secção Coisas que também aconteceram em Portugal. Hoje vou falar-vos do Tratado de Windsor, que foi assinado no dia 9 de maio de 1386 em... Querem adivinhar? Vamos lá. Foi assinado em Windsor, exatamente. Foi assinado em Windsor, Inglaterra, entre o rei João I de Portugal e o rei Ricardo II de Inglaterra. Este tratado estabeleceu um pacto de cooperação militar entre os dois países, continua em vigor, e é o motivo para, muitas vezes, se dizer que Portugal e o Reino Unido têm a aliança militar mais antiga do mundo. O Tratado de Windsor foi invocado pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Reino Unido o usou para garantir a utilização da base aérea das Lajes na ilha de São Miguel, Açores. E pronto, acho que o vídeo fica por aqui. Espero que não haja mais apagões tão cedo, mas deixo-vos uma pergunta. Conseguiriam viver sem eletricidade? Durante quanto tempo? Respondam-me nos comentários. Tchau!